Olha aí, pessoal, mais uma notícia aterradora, assustadora a respeito da evolução da dívida pública no Brasil, que segue numa crescente completamente descontrolada. Desta vez, a Instituição Fiscal Independente do Senado, a IFI, fez o seu relatório de acompanhamento fiscal, o tal do RAF, publicou ele ontem. Estou gravando este vídeo na noite da sexta-feira, dia 18 de outubro, mostrando o aumento da dívida pública e, meu amigo, o negócio é realmente assustador, porque a estimativa deles é que o governo Lula termine com a dívida acumulada, a dívida total do governo, superando os 84% do PIB. Em 2026, é logo ali, a coisa está nesse nível, 80% já para este ano, e a coisa só degringolando daí para frente. Vamos conversar sobre esse cenário aqui, sobre como a situação chegou a esse ponto e para onde que ela vai, aonde está o teto dessa dívida, se é que ele existe. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não vai te custar tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Então, esse relatório de acompanhamento fiscal, como o nome sugere, é feito com frequência justamente para acompanhar a evolução da execução do orçamento e como está o equilíbrio das contas públicas. Lembrando que essa IFI, Instituição Fiscal Independente, é um órgão do Senado Federal que existe para avaliar as contas do governo e dar um outro ponto de vista, que não o do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, que são órgãos ligados diretamente à Presidência da República. Então é para dar um ar mais, digamos assim, transparente para essa análise, ou pelo menos menos afetado pelo governo. E é aquela história. Uma das principais funções do Poder Legislativo é fiscalizar o Executivo. No caso, o Congresso Nacional fiscaliza a execução do orçamento por parte da Presidência da República, por parte do governo federal. Então, essa IFI é um órgão que foi criado justamente para ter essa finalidade, analisar as contas do governo sem aquele viés político, um viés mais técnico para apresentar um resultado mais crível para ser avaliado pelos senadores, de fato. Aí, né? Então, esse relatório mais recente, que foi divulgado ontem, quinta-feira, dia 17, é o relatório número 93. Nesse relatório, a IFI afirma de forma contundente que o crescimento da dívida pública brasileira, que tem sido alimentado por seguidos resultados fiscais negativos dos últimos anos e também por causa da elevação dos juros, que faz com que o serviço da dívida, o pagamento de juros sobre a dívida, cresça. Tudo isso, uma bola de neve, tem feito com que a dívida pública aumentasse de forma considerável, e isso pode afetar o equilíbrio fiscal da economia brasileira nos próximos anos. Isso aí, sem dúvida, meu amigo. Então, o que acontece, né? No atual cenário, ou seja, a expectativa, e eu diria uma certeza de realização de déficits fiscais pelo governo, pelo setor público, e a consequente, porque é uma consequência direta disso, a consequente alta na taxa de juros ou permanência dessa taxa de juros no nível alto, os juros reais, já descontando a inflação, isso aqui vai inevitavelmente fazer com que a dívida pública brasileira tenha uma tendência de alta. E como isso aí é financiado via impressão de dinheiro, no fim das contas, isso faz com que a inflação suba ainda mais e a taxa de juros tenha que subir também. Você pressiona consideravelmente a dívida nesse processo. Em outras palavras, quanto maior é a dívida de um país, maior ela tende a ficar no longo prazo, porque a coisa é exponencial de fato. Então, você sabe bem, existe aquela métrica de medir dívida sobre PIB para você chegar na proporção disso e ver o quanto a dívida é sustentável, porque, em tese, a dívida aumentar não é um problema se a economia como um todo crescer. Porque se a economia está crescendo, o governo vai arrecadar mais impostos no final das contas e vai conseguir pagar
as suas dívidas, quitar os seus haveres com os seus credores no longo prazo. Então, o que é relevante para a análise do mercado é essa proporção, o quanto que a dívida está aumentando num ritmo mais acelerado do que o aumento da economia. Esse é o grande fator, e no caso brasileiro, bem, a situação é muito complexa, né? Olha só a situação, a dívida geral aqui do governo, né, calculada pelo Banco Central, então aqui são dados que são apenas analisados pelo IFI, essa dívida, em agosto agora, que passou, chegou a 78,5% do PIB, né? E a partir dos resultados observados, a instituição fiscal independente estima que neste ano essa proporção aqui vai chegar a 80% com tendência de alta. Meu amigo, 80%. Você quer saber o quanto que isso aqui é problemático? Olha só, o governo herdou do governo Bolsonaro, né, o governo Lula herdou do governo Bolsonaro 71,7% do PIB em dívida, que é um percentual em queda, estava caindo, essa proporção estava caindo porque o governo entregou o superávit primário, não foi aquele superávit maravilhoso, estrondoso, mas foi um superávit primário, coisa rara de acontecer no Brasil. E também, né, isso aí, ou seja, o governo conseguiu equilibrar as contas, mas a economia cresceu também. O governo arrecadou mais, inclusive. Ou seja, na prática, o governo conseguiu equilibrar as contas de uma forma convincente, a ponto de fato, com o crescimento da economia, essa proporção cair. A dívida está aumentando a cada ano. É natural que isso aconteça, inclusive. Basta apenas que a economia cresça mais rápido do que esse ritmo do crescimento da dívida para que você tenha estabilidade, tenha equilíbrio, coisa que não tem no governo Lula, sem dúvidas, né? Então, essa tendência de alta aqui prevista pela IFI garante que em 2025 a dívida vai chegar a 82% e em 2026 a 84% do PIB. Caramba, isso aqui é muita coisa, meu amigo. É muita coisa. 2 pontos percentuais de crescimento em 2025, praticamente 2 pontos percentuais de crescimento em 2026, no patamar atual do PIB, isso dá mais de 2 trilhões de reais de crescimento. É um resultado assustador, porque nós já estamos vendo atualmente a dívida pública crescer, a dívida nominal, já considerando os juros, na ordem de um pouco mais do que 1 trilhão de reais numa janela de 12 meses. A expectativa da instituição fiscal independente é de que isso aí salte para 2 trilhões já no ano que vem. Sente o tamanho do drama a partir daí, portanto, né? Então, a dívida aqui, claro que ela está sendo pressionada pela taxa de juros, que é muito elevada e consome aí seus 800 bilhões de reais por ano, só com o pagamento dos juros da dívida, mas ainda assim a dívida iria crescer. Cresceria não tão rápido assim, mas continuaria crescendo. Lembrando que o serviço da dívida não é alto só porque a taxa de juros é alta, é porque o montante da dívida é muito grande também. Então, a tendência é que a taxa de juros seja elevada, né? Ah, culpa do Banco Central isso aqui. Não é culpa do Banco Central, não. Primeiro que o Banco Central está fazendo o trabalho dele para controlar essa desgraceira que é o governo Lula que está fazendo. Aqui não é um caso de você ficar questionando quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Ou seja, quem está causando o aumento da dívida é a taxa de juros ou é a taxa de juros que está causando o aumento da dívida? Não, é um caso claro. É o descontrole fiscal que por si só eleva a dívida pública, que eleva também a taxa de juros. Essa taxa de juros pode ser elevada pela descrença do mercado, pode ser elevada simplesmente porque o governo está imprimindo dinheiro, fazendo isso circular, causando inflação na economia, né? E é tão claro, é tão evidente que essa taxa não é exagerada, a taxa de juros, e por consequência os juros sobre a dívida, porque o governo fez uma emissão de lotes agora de dívida e teve um trabalho danado para vender alguma coisa. Lotes ficaram sem ser vendidos e o pessoal pediu uma taxa de juros mais alta do que a Selic para emprestar dinheiro para o governo. Ficou em uns 12, alguma coisa por cento.
Ou seja, né, o governo já está pagando mais do que a Selic no final das contas para rolar a dívida. O mercado acha que a Selic é pouco hoje para o que vale a dívida pública brasileira, para o risco que ela impõe. O prêmio necessário é muito alto. E aí não tem nada a ver com o Banco Central. O pessoal olha para a situação atual do Brasil, para um governo que promete equilíbrio fiscal e não entrega em mês nenhum, em momento algum, um governo que está carregando 1 trilhão de déficit na janela de 12 meses há 5, 6 meses, um governo que vive falando que, não, gasto, isso não é gasto, isso é investimento, saúde não é gasto, é investimento. Um governo que não tem compromisso fiscal algum. É claro que isso vai ter uma repercussão na taxa de juros e é claro que essa taxa de juros vai ajudar a piorar o que já está muito ruim. O Brasil está caminhando para o precipício. Essa é a verdade. Uma coisa que é inquestionável. E o governo Lula não está fazendo absolutamente nada para evitar isso. Muito pelo contrário, é esse desgoverno que está aí que está empurrando o Brasil com mais força, com mais velocidade para esse buraco e vai ser difícil, infelizmente, nós sairmos de lá. Agora, se você quiser ver outra análise minha a respeito de questões fiscais do governo Lula, vou deixar este vídeo recomendado aqui do lado para você continuar assistindo por aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.